Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Macau Professor Solidário. E hoje vamos falar sobre um assunto que é o software, o assunto da nossa aula número 4, que é sistema operacional. E você primeiro pergunta, o sistema operacional ele é um software? E a resposta é sim, ele é um software, mas que funciona de forma diferente. E tudo isso a gente vai entender nessa aula, então a gente vai começar primeiramente discutindo e debatendo assim um pouco de uma revisão. Então vamos clicar aqui. Vamos lá, vamos primeiro alguns conceitos básicos de introdução. Os computadores eles são máquinas, que são compostas por todos esses componentes eletrônicos que executam tarefas ou cálculos de acordo com o conjunto de instruções. Essas instruções elas são definidas em vários programas, por exemplo. Então, essas instruções são programas para serem seguidas pelo hardware e por outro software. Nós temos aqui um exemplo da imagem de hardware, temos aqui a imagem de um software. E aqui temos outras partes de hardware e aqui a parte de software. Basicamente o hardware é tudo aquilo que você pode tocar, que é tocável, e o software é mais a parte que você não pode tocar. A gente explicou isso em outras aulas, mas falando de outra forma, para que um computador funcione é necessário que um conjunto de softwares e também é necessário um conjunto de hardwares. E é necessário que tenha essa comunicação entre os dois, que eles se comuniquem entre si. Então, sem um desses componentes não existe o que define computador. Então, os softwares são mais conhecidos como os programas de computadores. Eles são um conjunto de instruções a serem seguidas, serem executadas, por exemplo, por outro software. Temos exemplo de sistemas operacionais que estão aqui. Temos sistema que seria o Linux, o Windows, o macOS. E temos também jogos, o Internet Explorer, o Excel e vários outros programas, o LibreOffice. E já o hardware são todos os componentes físicos do computador, em conjunto ou também em parte. Por exemplo, o gabinete, o teclado, o monitor, a CPU, a placa de vídeo, placa-mãe, todas as entradas USB, todas essas partes são hardwares. Então, de maneira geral, é necessário que tenham pulsos elétricos fluindo pelos componentes eletrônicos para que ele funcione, esses componentes de hardware. E o pulso elétrico ele pode variar apenas em dois níveis de voltagem, que são simbolicamente representados pelos números 1 e 0, que formam um sinal binário. Então, acerca dessa operação estão fora de escopo, as operações disso elas estão um pouco fora do nosso conteúdo de aula, mas ainda falando sobre isso, os dados eles são gravados nos componentes físicos com base nas sequências de 1 e 0. Então, os números 1 e 0 são dígitos de sinal binário, e deixa eu passar aqui. E são sinal binário. A gente vê que essa coisa toda minha matrix que nós temos aqui, mostrando vários zeros e 1, mas é assim que o computador entende e ele consegue processar. Então, com base nisso, são dígitos. Então, a menor unidade do computador é esse número. A menor unidade de dados é um 0 e 1. Então, essas são conformadas dessa forma. São um sistema binário de dois dígitos. E isso seria um bit. Bit vem de binary digit. Então ele pega o T de digit e pega o BI de binary e forma bit, que é a menor medida, apenas um número desse. E o que seria um byte seria um conjunto desses de 8 bits. Então vocês vão ver que um conjunto de 8 bits pode representar várias coisas. Pode representar, por exemplo, uma letra, um número, e com base nessas combinações de 1 e 0, o computador entende alguma coisa. Então, acerca desse detalhe, eu vou mostrar aqui um vídeo que eu fiz. Produzi basicamente num site que é o www.devs.com.br, que é um tradutor de código binário. E o mais interessante sobre isso é que você digita um texto e ele transforma em código binário, então talvez ajude vocês a compreender um pouco. Então vamos lá. Vou colocar aqui. E aqui tem mostrando, eu vou digitar aqui só meu nome, eu sou o Pedro. E aí eu vou colocar no tradutor do código binário, vou colocar meu nome é Pedro, que fica melhor. Vou colocar aqui meu nome é Pedro e isso vai traduzir no código binário. Vocês podem ver que são combinações de 8 em 8 números. Aqui, ó. 8 em 8 números. E o mais interessante é que o espaço também é representado por uma combinação de bit. Então vocês vão ver que eu vou reduzir aqui o número de letras e apenas para M. E vão ver que tem apenas uma combinação. Então, esse número é o que representa a letra M no código binário. Então, a gente pode ter uma sequência de códigos assim, até ter combinações interessantes para gerar situações engraçadas. Mas, basicamente isso a gente pode decodificar e temos também nesse site como traduzir
Por exemplo, eu colocando o 1, aparece aqui o código binário que representa o 1. Então é muito interessante como no 0 e 1 o computador consegue entender praticamente todo o nosso alfabeto, toda a nossa numerologia. Então, esse aqui é o vídeo, estou mostrando aqui. E eu vou pegar esse código e vou traduzir também para vocês verem como funciona e como o computador consegue decodificar. Então, basicamente é isso. Acho que deu para compreender melhor como funciona aí essa questão. Toda informação está associada a um conjunto de bits. Então, nós podemos associar esse conjunto a uma letra ou um caractere por meio dessa tabela do American Standard Code for Information Interchange, que a sigla seria ASCII. E é um código de padrão americano que serve para o intercâmbio dessa conformação. Aqui a gente tem aqui, ó, mostrando 8 dígitos e o que seria um bit e o que seria um byte de forma bem explícita. Então, a gente pode pensar o processamento lógico desses dados no computador, ele ocorre por meio de questões matemáticas, operações lógicas e operações aritméticas. Então, com base nisso, é assim que tem a conexão entre o software e o hardware por meio dessa linguagem de computador. Então, ela é meio distante para a gente. Então, se criam as linguagens de programação, que são elas que modelam os nossos softwares, que seriam também o sistema operacional. Então, falando mais especificamente do tema da aula hoje, isso tudo antes foi uma abordagem, uma recapitulação do que eu falei um pouco mais da outra aula, mas explicando também de outra maneira para quem ainda não pegou ou não entendeu completamente. Então, vamos falar de conceitos gerais sobre os sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais eles são softwares de sistemas complexos que fornecem uma interface entre o hardware e o usuário final. Ou seja, o Windows é uma certa forma de interface, de plataforma de ponte, para que eu, o usuário do computador, consiga utilizar meu notebook e fazer o hardware dele, as partes, a CPU, a placa-mãe, a memória RAM funcionar e processar o que eu quero. Então, o Windows ele funciona como uma plataforma para te ajudar a fazer isso. Nós temos aqui diferentes tipos de software, marcando, eles podem ser classificados desses 3 tipos. Primeiramente como software aplicativo, que é o software mais simples, eles são amigáveis, eles são geralmente fáceis de usar, normalmente eles não se comunicam diretamente com a máquina. Isso é uma situação interessante porque talvez ele não se comunique totalmente com a sua peça de CPU, por exemplo. O software geralmente ele se conecta com o seu sistema operacional e aí o sistema operacional se conecta com a máquina e processa esses dados. Então, não tem tantos softwares que são conectados assim diretamente com o hardware, mas existem alguns exemplos. Então, temos como exemplo de aplicativos o que? O Word, planilhas eletrônicas, jogos, navegadores, Opera, Google Chrome e muitos outros. E o que seria um software de sistema? Seria justamente isso, os sistemas operacionais, eles já são softwares mais complexos, eles se comunicam diretamente com a máquina, com o hardware. Então o nosso Windows está diretamente conectado com o nosso teclado, com o nosso mouse, com nossa CPU e com todos os outros elementos de hardware. Então a interface é a ligação entre o usuário e o aplicativo. Então exemplos temos o Windows, temos o Linux, temos o macOS e muitos outros. Temos também os softwares que são classificados como utilitários, que são aqueles que permitem executar tarefas complementares ao sistema operacional. Que tem um exemplo de antivírus, compactação de arquivos, de backup, todos esses softwares que vão melhorar a performance do sistema. Então, resumindo de forma geral, quais são as funções do sistema operacional? A função é ser interface entre os softwares, o hardware ou outros softwares, são executar os programas, são carregá-los na memória, executar também operações de entrada e saída, manipular arquivos por meio de um sistema de arquivos e alocar os recursos de uma forma otimizada para que tudo funcione bem e o usuário possa acessar e utilizar seu software de maneira tranquila. O que às vezes não acontece, mas vamos lá falar mais aqui de outros tópicos. Bom, aqui tem uma definição, que é muito bom em questões você tem uma definição propriamente dita sobre isso. Por exemplo, são softwares de sistemas complexos. O que seriam os sistemas operacionais por definição? Caso caia uma questão perguntando o que são sistemas operacionais. Então é bom que você anote e tenha anotado aí para saber a definição bem bonitinha como poderia cair numa questão. Então são softwares de sistemas complexos que fornecem uma interface entre o hardware e o usuário final. Então temos aí vários exemplos de software, seria o Windows, o Linux, a Apple e o Android também seriam sistemas operacionais que não deixam de ser softwares, é muito importante ter essa diferença. Então vamos falar aqui um pouco especificamente do software Windows. Vamos falar sobre ele e sobre porque ele geralmente é o software que mais cai
assim, questões de concurso e tudo. Então, aqui a gente tem um pouco da evolução do Windows, da sua versão 1.0 lá em 1985. Ele tinha uma versão anterior que funcionava por meio, como se fosse o código de comandos, que a gente vai mostrar mais aqui no passado da nossa aula. E temos aqui mostrando a evolução do que seria o nosso software do Windows. Temos a 1.0 lá em 1985, temos a 3.1 em 1992, o Windows 95 foi lançado em 1995, temos o Windows XP que foi lançado em 2001, foi um marco, temos o Windows Vista que foi lançado em 2006, temos o Windows 7 em 2009, temos o Windows 8 em 2012. Agora a gente vai falar um pouco assim das inovações um pouco recentes. Muita gente ainda está lá no Windows 7, ainda utiliza muito e é um dos que mais cai em questão de concurso. Mas falando também um pouco das mudanças que algumas pessoas podem não ter acompanhado. Então a gente vai falar um pouco do Windows 8 e de algumas mudanças do Windows 10 que foi lançado lá em 2015. Então vamos lá, começando pelo Windows 8. Então, o que dizer do Windows 8? O Windows ele é um sistema operacional, ele é multitarefas e também é multiusuário desde a versão de 1998. Ou seja, você poderia criar vários usuários, todos para a sua família, um para cada membro da família, provavelmente você deve ter feito isso já. Sendo o mais utilizado, o software operacional que foi mais utilizado e difundido por todo mundo. Então existem muitas versões, sendo impossível tratar de todas elas, então eu estou tentando aproximar umas questões importantes relativas ao 8. Então não existe melhor forma de estudar essa matéria se não utilizar esse software diariamente. Como é o software mais difundido, muitas das questões vão ser em sua relação com ele, coisas do dia a dia, coisas com comando, aperta tal botão, o que é que vai acontecer. Então é bom que a gente dê um panorama para que quem não conheça assim entenda, principalmente quem usa mais as versões antigas. Então, por isso que eu estou falando um pouco aqui da questão do Windows 8 e também vou falar da questão do Windows 10. Então o Windows 8 ele foi desenvolvido incorporando a ideia de que possa se utilizar computadores com telas touchscreen. Então foi criado esse perfil iniciar aqui, quando você clica o botão do Windows, e ele é muito semelhante ao que tinha do Windows Phone ou algum smartphone que ele abre aquele painel com todos os aplicativos abertos. Então ele foi pensando justamente nisso, diferente do antecessor que era o Windows 7. Então, além disso, o Windows 8 ele trouxe um conceito de utilização de aplicativos que são adquiridos em loja virtual, que seria a Windows Store. Então, a principal inovação é a tela iniciar, onde a gente pode abrir todos os aplicativos. Temos programas aqui da área de trabalho também colocados. Podemos ver aqui algumas coisas do pacote Office. Temos aqui o programa Skype. Temos muitos programas e muitas formas de acesso e pesquisa por meio disso. Foi uma certa inovação. Então, essa tela é formada por blocos, como se pode ver na figura. E como foi dito, ela pode observar atualizações de notícias, de redes sociais, e-mail. Tudo isso se o usuário entrar na sua própria conta da Microsoft. Então, a tela inicial é aberta assim que loga no computador. Então, caso não esteja nela, a gente pode apertar o botão do Windows que ela vai abrir. Então, para os que preferem a versão do Windows antiga, também tem como reconfigurar essa para parecer um pouco mais próxima da questão do 7. Então, ele tem muitas coisas inovadoras. Nós temos uma questão aqui que é importante falar, é na forma como mudou a organização das páginas. Os arquivos, as subpastas que foram colocadas, nós temos algumas mudanças no layout em geral. Mas o que seriam isso? Seriam para representar as pastas, agora os ícones tomaram umas formas diferentes, você que usa o Windows 7 pode não estar tão familiarizado. E as pastas elas armazenam os arquivos, então todos os arquivos eles vão armazenando dentro da pasta que está dentro do seu drive. E o que seria seu drive? Seria o HD, ou o SSD no caso, que está dentro do seu computador. Então essas pastas elas acabam tendo um endereço para que o seu software possa ir lá e acessar esses dados que estão dentro das pastas. Então tem muitas coisas para colocar, por exemplo, algumas páginas a gente pode colocar com mais privacidade, são mais difíceis de acessar, e tem toda uma questão de segurança também. Então no caso do Windows, as pastas são criadas desde a instalação do sistema operacional. Algumas pastas o Windows próprio gera, como seria a pasta de downloads, a pasta de imagens, pasta de músicas, pastas de vídeos e todas essas coisas localizadas nas bibliotecas. Então, cada partição é uma pequena parte que está sendo ocupada no seu unidade de risco. Então, o Windows ele atribui para a sua unidade de risco uma letra, de C a Z. Porque A e B, na verdade, eles são mais usados para os discos flexíveis. Então, você pode ver que se você coloca um HD externo, ele acaba com letra E ou com letra D, se for um pendrive. Todas essas coisas o seu computador vai renomeando como endereço. Normalmente, o drive que vem no seu computador ele é da letra C, indicando o caminho.
Então, os arquivos, eles têm todos esses arquivos aqui que geram nessas pastas, eles têm propriedades que podem ser acessadas. Eles têm dizendo a data, tem dizendo o tamanho e o computador também de criação é possível ver. Dependendo do arquivo, claro, tem uns que não, mas por exemplo, documentos de texto é possível ver quando foi a última vez modificado. Então tudo isso a gente pode alterar do arquivo clicando nele 2 vezes, com o botão, clicando nele uma vez na verdade, com o botão direito do mouse e abrindo em propriedades. Então é muito importante saber essas mudanças que tiveram. Se você não está familiarizado, uma boa técnica é você praticar, ter o convívio diário ali com o software para poder saber quais são essas mudanças e o que poderia cair de diferente numa questão sobre isso. Indo aqui para outra coisa muito importante que pode ser algo das questões, é o prompt de comandos. O que seria o prompt de comandos? O prompt de comandos ele é um recurso do Windows. Ele oferece um ponto de entrada para os usuários ao sistema operacional digitarem comandos MS-DOS, que seria um sistema operacional de disco da Microsoft. Então a gente não pode, como a gente falou na outra aula sobre softwares, o Windows a gente não pode configurar e modificar ele. A gente não pode entrar dentro do código. Mas o prompt de comando é meio com a janela para que a gente possa executar alguns comandos que seriam um pouco próximos da questão da programação, mas nós podemos mexer no código do Windows em si, porque ele é protegido, ele tem um proprietário que é a Microsoft. Então quando você compra o Windows, você não está comprando o Windows, você está apenas comprando o direito de adquirir uma licença. Caso você romper com alguns dos termos, o Windows vai devolver seu dinheiro, o Windows não, a Microsoft vai devolver seu dinheiro e aí vão pegar a licença de volta. Então a gente não é proprietário do software, a gente é apenas o usuário. Isso é muito importante porque é um software fechado, pago. Então quando você compra um notebook e ele vem com Windows, normalmente o preço do software está embutido dentro do seu notebook. Então para acessar o Windows é necessário pesquisar. Para acessar essa janela aqui, que seria para a gente poder fazer alguns comandos, você pode pensar assim, o que seria isso primeiramente, né? É um sistema de tela preta, é um antigo sistema operacional da Microsoft, o precursor do Windows, e ele funcionava da seguinte forma: você digita os comandos e ele passa a funcionar. Então para acessar no Windows 8 ele tem umas certas modificações, você tem que ir na tela e pesquisar CMD. Então ele tem muitos comandos que acho que não valeria a gente falar, mas eu vou dar uma demonstração aqui como é que funciona basicamente o prompt de comandos. Então vou falar aqui, vou passar aqui. Aqui tem um vídeo, então estou mostrando um pouco já que como funciona o prompt de comandos, certo? Eu estou aqui saindo do arquivo, vou colocar para pesquisar, vou colocar CMD e ele já abre prompt de comandos. Eu vou clicar e abre essa janela preta que diz a sua versão do Windows, a corporação, que todos os direitos estão reservados. Então tem seu nome de usuário ali, o seu caminho, você pode ver aqui. E quando você bota /help, ele aparece todos os comandos que tem. Por exemplo, temos aqui vários comandos, break, call, e temos também muitos comandos diferentes que fazem coisas que a gente não entende tanto, mas por exemplo, o comando openfile abre e exibe arquivos para usuários remotos e um compartilhamento de arquivos. Você pode não entender tanto, mas eu vou dar um exemplo muito bom, que é o comando shutdown, que significa desligar. Então, ao fazer o comando shutdown, você clica e manda o computador desligar. Mas aí o computador não entende, porque não basta o comando, você tem que especificar. Então ele mostra aqui uma linha de texto, shutdown aqui, ó, diz vários outros itens que você tem que preencher com algum deles que significam isso. Por exemplo, hybrid executa o desligamento do computador e prepara para iniciação rápida. Então você tem que colocar com esses itens para que o comando funcione. Não basta jogar o comando, você tem que especificar. Então se eu colocar shutdown "-s", vai aparecer aqui uma mensagem, ó, que o computador vai ser encerrado em menos de 1 minuto. Então nós podemos trabalhar com o sistema operacional com base nesse prompt de comandos. E eu tenho também uma dica muito boa para passar para vocês. Então em menos de 1 minuto o computador vai desligar no caso desse vídeo. Então vou parar aqui, vou passar para o próximo. E eu tenho outro exemplo aqui, que por exemplo eu gosto de dormir assistindo filmes. Então vai até ajudar vocês a entenderem melhor o conceito do prompt de comandos. Então eu vou vir aqui, vou criar um novo documento de texto, uma coisa muito interessante. E eu vou chamá-lo de desligar o computador em 1 hora. Eu quero configurar que meu computador desligue em 1 hora, porque eu vou assistir filme, mas eu vou acabar dormindo. Então eu quero que ele desligue. Então eu escrevo nesse bloco de notas o comando shutdown, coloco "-s", que significa que ele vai desligar, e "-t", que é o tempo que vai levar para ele desligar. Então vou colocar 3000 segundos. E vou salvar esse documento. É muito importante salvar esse documento como sendo
o formato, colocar no final, você digita .bat. E assim vai ser um formato executável. Então toda vez vai aparecer ali, ó, na tela o arquivo. Toda vez que você clicar no arquivo e salvá-lo .bat, um bloco de notas, ele vai virar uma coisa. Então quando eu clico nesse arquivo, eu executo aquele comando do meu prompt de comandos. Então é uma forma bem simples assim de você conseguir entender e absorver esse conteúdo. Agora, falando mais, eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção para todos o seguinte, que a maioria das provas elas cobram questões sobre o sistema Windows, então apesar da baixa dificuldade, elas podem abranger muitos assuntos acerca desses sistemas. Então a melhor maneira é você se familiarizar com eles é na prática, você tá ali e você entender como funciona o software, saber também de PowerPoint, coisas que vamos falar aqui ainda mais na aula. Então não tem como numa aula a gente falar do manual prático do Windows, mas ressaltar alguns pontos que são bastante cobrados na prova. Então vamos lá falar agora de algumas características que são muito presentes no Windows 10, certo? Isso vai ser legal porque ele tem algumas mudanças em relação aos outros Windows. Então primeiramente o Windows 10 ele foi lançado lá em 2015 pela Microsoft Corporation. Então é um software básico para o funcionamento do computador e é um software proprietário, que significa que é de fonte fechada, ele é pago. Então temos a licença de copyright, de direitos protegidos. Ele é um software de multitarefas, ele pode executar várias tarefas simultaneamente. E ele é um software preemptivo, que tem a capacidade de interromper tarefas em detrimento de outras. Então você pode configurar, ou geralmente ele vem configurado para dar detrimento a algumas tarefas. Por exemplo, ele vai priorizar manter o Windows funcionando do que algum arquivo que você está tentando abrir, que é muito pesado ou está tentando processar. Ele sempre vai levar em conta a importância para o funcionamento do todo. Por exemplo, para o seu computador não entrar em um colapso, não travar aquela coisa que você tem que desligar na máquina assim. Então ele tem um usuário administrador com poderes limitados, tem um usuário padrão que você pode gerar no Windows 10 e tem multiprocessamento, que ele pode operar vários processamentos simultaneamente. É capaz também o Windows 10 de gerenciamento de dois tipos de sistema na mesma máquina, que seria o Dual Boot, que a gente não vai se adentrar tanto na aula, mas se você quiser pesquisar como seria isso, como funciona. Temos o sistema de arquivos NTF, que é a nova tecnologia de sistema de arquivos. Então temos bastantes coisas novas aqui no Windows 10 para falar assim. Temos várias versões. É muito importante saber que tem também umas versões do Windows que são diferentes. Nós temos o Windows Home, que é a versão mais básica do Windows 10, que vem normalmente a mais barata. Temos o Windows Pro, que tem algumas melhorias e algumas ferramentas que não é possível usar no Windows Home, mas vai melhorando. Então a Microsoft, por exemplo, inclui um Windows Update for Business que vai reduzir, por exemplo, a velocidade que as coisas vão baixando. Ele introduz ferramentas que vão melhorar talvez a performance daquele computador. Nós temos o Windows 10 Enterprise, que é geralmente contratado para empresas. É uma versão do Windows que você se contrata para toda a empresa. Então, porque imagine uma empresa muito grande ou uma multinacional que tem vários computadores e se você tivesse que comprar uma licença única para cada máquina, poderia gerar uma certa dificuldade. Então, geralmente essa licença Enterprise ela é feita por contrato. Então, é muito interessante você pensar dessa seguinte forma. Temos o Windows 10 para educação, que é construído na base do Windows 10 Enterprise, então ela foi desenvolvida para atender às necessidades do meio escolar, para que as pessoas se acostumem com o Windows, e é como se fosse o sistema daquele software shareware, né, que a gente falou na outra aula, que eles dão um pouco, algumas ferramentas, e o cara, poxa, gostei desse software, então eu quero comprar o pago. E é isso que serve. Temos também o Windows 10 para mobile, que seria para dispositivos de tela de pequeno uso, seria um tablet, ou talvez smartphone, e ele é centrado com base no touchscreen, então vai marcar muita presença. O Windows 10 ele tem muitas mudanças, muitas mesmo. Tem primeiramente mudanças na área de trabalho, que ele tem todo um layout novo. Vocês perceberam que ele fica um pouco mais próximo do Windows 7 do que o 8. O 8 acaba puxando muito pro visual do smartphone, uma coisa touchscreen, as pessoas não gostaram tanto, então ele voltou um pouco mais aquela pegada do Windows 7, com a barra de tarefas, com isso aqui subindo, não preenchendo a tela toda. Então, mas ele ainda traz consigo alguns princípios que ele tinha lá do Windows 8, que é a comunicação, que é as notícias. Você pode conectar seu Windows 10 com o seu celular. Então tem muitos comandos e muita coisa diferente nesse Windows. Vamos falar aqui também de um pouco
das ferramentas é lançado, então, a ferramenta luz noturno para que você use de noite, fique mais amena a luz, não fique aquela luz tão branca, que dá uma luz mais vermelha. Então temos muitas coisas, e também uma coisa muito interessante que é adicionada no Windows 10 é a Cortana. Que o que seria a Cortana? Vamos lá, vamos falar sobre a Cortana, é importante. Bom, basicamente a Cortana é a assistência digital da Microsoft, então ela tem o objetivo de ajudar você a realizar muitas tarefas. Então interessante que ela é uma inteligência, assim, inteligência artificial, que ela vai te ajudar no que você pedir a ela por meio do áudio. Então tem umas coisas que ela pode fazer, como por exemplo, ela pode enviar lembretes, lembrar você tipo, de coisas. Você fala, quero marcar tal lembrete para tal dia. Então você pode conversar com ela algumas coisas. Ainda está uma tecnologia não um pouco limitada, mas tem umas coisas interessantes. Você pode utilizar ela para a Cortana para enviar e-mails, para enviar SMS, pois você pode conectar seu celular agora com o seu notebook na versão do Windows 10. Você pode criar e gerenciar algumas listas. Você pode pedir para ela tocar algumas músicas, ou podcast, ou estação de rádio. Bater o papo e tirar alguns jogos com ela, o que é muito interessante. E tem também pesquisar sobre fatos, arquivos e informações. E abrir, o que eu acho melhor, é abrir algum aplicativo no sistema. Porque, por exemplo, eu estou um pouco longe do computador e eu faço o comando, peço para ela, só pela voz, né? Então eu peço para ela abrir, por exemplo, o Google Chrome. E aí abre instantaneamente. Até poderia mostrar um exemplo depois. Mas aí vamos falar aqui de outra coisa que cai muito em questão de prova. E que também é muito importante que vocês saibam. Que é justamente os softwares básicos do pacote Office. Esses softwares eles são também da Microsoft. Então eles são pacotes de softwares de Office. Office vem do inglês de escritório. Então eles são softwares muito utilizados no escritório. O OneNote, o Outlook, esse software aqui, Publish, Access e Project, eles são um pouco mais novos. Mas o básico mesmo do pacote Office é o Word, o Excel e o PowerPoint. Então vamos falar aqui um pouco basicamente desse software, falando aqui um pouco do outro. O Outlook é um e-mail que está integrado dentro do seu computador, ou seja, você não tem que abrir um navegador, botar lá no seu Hotmail ou alguma coisa do tipo e entrar no seu e-mail. Você está conectado, então ele aparece aqui nas notificações aqui na barrinha. E esses publish eles são de menor importância, eles têm tarefas específicas. Mas o OneNote é justamente como se fosse um caderno virtual no qual você anota coisas diárias e ele vai guardando tudo. Para que você tenha, por exemplo, um registro do seu dia, você utiliza o computador como se fosse um papel que você possa fazer um sketch e fazer alguns comentários e salvar algumas ideias. Então vamos falar aqui de uma coisa realmente importante, que são esses três que caem muito em questão de prova sobre isso. Vamos lá comentar primeiramente começando pelo Word. Então certo, vamos falar do Microsoft, do pacote Office em si. Primeiramente, antes de começar o Word, o pacote Office ele foi um pacote de aplicativos que foi desenvolvido para o escritório. Então, os programas são processador de texto, planilhas de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica, cliente de e-mail, entre outros. Então, a primeira vez que esse pacote Office aqui ele foi anunciado, ele foi em 1 de agosto de 1988, lá em Las Vegas, pelo Bill Gates, e os aplicativos iniciais na sua primeira versão continham apenas o Microsoft Word, o Excel e o PowerPoint. Então, já em 2014 anunciou o Office 16. A diferença do Windows para o Office na questão das versões. Todo ano se lança versões novas desses aplicativos. Temos o Excel 2013, temos o Excel 2014, mas o Windows não tem o Windows 2018. Temos o Windows 10, que está aí desde 2000. Ele sofre algumas atualizações, ele sofre umas melhoras, mas ele não sofre, né? Sofre uma sensação que é uma coisa ruim, mas ele recebe atualizações. Então, é diferente do que é o Word. Temos o Windows 10, que é a versão Windows 10. Não temos o Windows 2019, por exemplo. Temos a versão Word 2013, 2016, 2014, mas não temos a mesma coisa para o Windows. Então é importante saber desses novos softwares que estão falando. Então esses aplicativos eles vão aumentando cada vez mais suas funcionalidades. Eles podem ser vendidos em diferentes versões. Então são softwares pagos. Geralmente quando você compra o computador, ele vem com alguns dias ou meses grátis. E depois você tem que pagar para obter esses softwares. Então tem uma versão desses softwares do pacote Office. Vai ter uma aula sobre o pacote Office. A gente mexendo nesses softwares e aprendendo assim as coisas. Vamos ter também a versão open source dele, que é o LibreOffice, que é muito utilizado, por exemplo, no Linux. Então
é importante saber e comparar os dois, a gente vai ter uma boa noção, porque caem muito questões sobre eles na prova, principalmente o pacote Office desses 3 primeiros que eu estava falando. Então, falando primeiramente sobre esses aqui, o que seriam o Word? Ele é um aplicativo para escrever texto, ele é basicamente uma máquina de escrever digital. Então, Word significa palavra, então é bem simples de entender. O interessante é que ele é um processador de texto que foi criado por Richard Browning. Então, isso foi criado lá muito tempo atrás, em 1983, e foram criadas várias versões para ele. Ele faz, como disse, vocês viram aqui, faz parte do pacote Office, ele salva os documentos em .doc. Então, as versões mais novas utilizam .docs. Então, o Windows Word ele pode ser usado para diversas coisas, como produzir trabalhos escolares, produzir textos acadêmicos. É usado como recurso para outros editores de texto moderno. Ele também suporta a adição e edição básica assim, de formatos de imagens. Nós podemos cortar as imagens, talvez formatar, colocar algumas bordas. Tudo isso é possível ser feito no Windows 10. Então, somando tudo, ele teve 16 versões. Então, o Windows Word a gente utiliza para isso. E vocês com certeza já devem ter visto. Então, é bom que provavelmente, por exemplo, algumas questões podem cair perguntando o que, quando você abre o Word, ou o que seria no layout. No Word tem como você, por exemplo, pintar ou fazer imagens. Então, você tem que ter noção do qual é o funcionamento desse software. Você sabe que você não poderia pintar ou editar uma imagem, por exemplo, ou melhorar a iluminação dela. Então, vamos aqui para o próximo software, que é muito interessante também, que é o Excel, que é o software de planilhas eletrônicas. Então, muita gente, diferente do Word, eu acho que o Excel talvez é muito conhecido, muita gente utiliza mesmo, muitas pessoas na empresa, mas eu já acho que o Excel talvez seja um software assim um pouco mais reservado. Todo mundo já fez assim, todo mundo não, né? Não vou abranger, mas muitas pessoas já fizeram trabalhos no Word, esses trabalhos na escola, que a gente escreve textos e algumas coisas para imprimir, mas no Excel não é todo mundo que trabalha. Talvez algumas pessoas, quando vão chegando um pouco mais na fase adulta, passem a usar mais o Excel. Não se usa assim o Excel desde a escola, mas ele é um editor de planilhas, se você não conhece, e ele é com base nisso. Então, como é que funciona? Ele tem uns recursos de interface certamente intuitivos, e ele tem ferramentas de cálculo e construção de tabelas que podem funcionar, por exemplo, para você quantificar várias coisas. É como se fosse uma grande base de dados que você pode criar funções matemáticas, por exemplo, fazer com que você gere o orçamento do seu mês. Você poderia criar infinitas possibilidades aqui no Excel. Então, ele é um dos mais populares aplicativos de computador até hoje. A grande vantagem da planilha eletrônica dominante é que ele tem sido muito próximo da sua versão desde 1993. Então, diversos já tentaram fazer softwares parecidos, mas ele é o mais utilizado. Esse software de planilha eletrônica eles têm toda uma história. Então, no começo da vida, o Excel ele se tornou um pouco alvo de um processo judicial registrado por outra empresa que já vendia um pacote de software chamado Excel. Mas na disputa, a Microsoft acabou ganhando e se definindo como um software de Microsoft Excel. Então, é muito interessante ter essas noções de como o software funciona. E ele funciona, você pode configurar muito ele, você pode mexer essas planilhas, montar, por exemplo, criar orçamentos, criar muitas coisas que ele é muito útil. A gente vai ver, vai ter uma aula só sobre o pacote Office, a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, só que é preciso primeiramente que a gente fale um pouco sobre as funcionalidades desses softwares. Então, o Excel ele teve 14 versões ao todo, lá desde surgindo de 1985 até de 2016. Então, vamos aqui para outro software que é o PowerPoint, cara. Você quer saber o que é o PowerPoint? Esse é o PowerPoint. É o software que eu estou fazendo aqui, essa apresentação. Então, esse software ele permite que a gente crie imagens. E com base nessas imagens a gente possa editar. A gente pode também colocar transição. Por exemplo, estamos aqui, vou criar essa transição aqui, ó. Quando eu clicar em apresentação aqui, ele vai criar uma transição, ó, de cortar, que ele fez de um para o outro. Ou será que não apareceu? Peraí. A gente pode clicar várias transições. Eu vou clicar aqui na transição cortina, por exemplo, ou na posição barras aleatórias. Ó. Temos aqui, quando formos começar, ele já começa com essas. A gente pode colocar transições, animações, slides. A gente pode gravar nosso tempo de apresentação, fazer muitas coisas, inserir imagens online que estão linkadas com conteúdo. Nós podemos criar esses slides. Podemos aqui, ó, editar o texto, mexer
essas imagens que estão em um formato. Então é muito importante para você entender também um pouco do Windows, você saber sobre o formato das imagens. Mas terminando um pouco, fechando esse assunto do software, esse aqui é o PowerPoint. Então você salva os arquivos, você pode exportar eles em vários formatos. E agora a gente vai entender um pouco do que é imagem, para a gente ficar um pouco mais preparado para a próxima aula. Então vou voltar aqui para onde eu estava na aula, no PowerPoint. Estou aqui, vou passar a aula e vamos falar agora de formatos de imagem. Não temos muita coisa para falar aqui e temos os principais formatos. Vamos falar aqui do formato que é muito importante, que é o JPEG. Na verdade, começando pelo bitmap. O que seria o formato bitmap? O que seriam todos esses formatos? Quais são mais usados? Principalmente são os mais usados esses quatro aqui, que seria o bitmap, que é baseado em mapas. Por exemplo, são pontos daquele formato pixelado. Temos o JPEG, que é um formato que tem muitas possibilidades de cores. E temos o GIF, que é um formato que é leve. O bitmap acaba sendo um formato um pouco pesado. Temos o GIF, que é um formato leve, porém não tem todas as quantidades de cores que tem a JPEG. E o PNG, que é o mais novo e mais recente usado, que é possível de colocar imagens de fundo transparente, por exemplo. E todos vocês já devem ter talvez ouvido falar sobre isso, mas se não, vem comigo que eu vou dizer aqui o que significa cada coisa. Primeiro, o formato BMP, que eu falei aqui, bitmap, é uma abreviação para bitmap, então significa mapas de bits. Esse nome é literalmente ele é quase literal, porque é uma imagem em formato de bits. Então é basicamente um arquivo que descreve quantos pixels a imagem tem e qual é a cor de cada pixel. Então para fazer isso o arquivo inclui cada pixel da imagem 3 valores, um para luz vermelha, um para luz azul e um para luz verde. Então com base nesses valores de 0 até 255, o formato bitmap tem 255 dos formatos de pixels de altura, então eles calculam isso gerando talvez 16 milhões de cores diferentes. Então, esse formato bitmap é muito interessante. Então, indo aqui mais para o JPEG, seguindo JPEG é o encurtamento da sigla JPEG, que significa Joint Photographic Expert Group, que é um nome de organização de fotógrafos que criou esse formato. Ele é um dos formatos mais usados e difundidos na internet, porque simplesmente, em comparação com o formato bitmap, ele é um formato que economiza muito espaço. Enquanto o bitmap ele tem que gravar vários padrões e dizer cada pixel, o formato ele divide a imagem em 8 pixels e compara a cada um dos 64 padrões. Então é um pouco complexo, não vamos entrar tanto a fundo isso na aula, mas é importante você saber o que seria esse formato. Temos também o formato GIF, que você provavelmente deve ter visto. O formato GIF ele tem poucas cores, mas ele pode capturar várias imagens. Então com GIF a gente pode gerar certo movimento. Por isso que aqui tem a bolinha quicando, ó, mostrando como se fosse a bolinha quicando e aqui um pouco de rastro do movimento. Mas o GIF também pode ser apenas uma imagem fixa, não necessariamente o GIF tem movimento. É importante saber disso. E temos aqui o que eu falei, passei aqui. E temos aqui o que eu falei, que seria o PNG. O que seria o formato PNG, que significa Portable Network Graphics, que são gráficos portáveis de rede. Então, como o nome indica, ele foi criado para facilitar trocas de imagens pela internet. Assim como o JPEG, ele utiliza compressão, o que reduz o peso do arquivo. Então, diferentemente do JPEG, no entanto, o tipo de compressão que o PNG usa ele não implica muita perda de qualidade. O PNG ele acaba por ter mais qualidade que o JPEG. Então, isso não influencia na perda de qualidade que o PNG tem. Então, os benefícios do PNG, naturalmente, é poder digitar uma imagem sem fundo. Coisa que nenhum tipo dessas imagens tem quando a gente baixa uma imagem sem fundo, com fundo transparente. É uma característica típica da imagem em PNG. Temos aqui os outros formatos, que é EPS e CVG, que não são tão recorrentes, mas fica aí mais a critério se você quiser pesquisar. E temos o formato tão famoso, formato PDF. Por exemplo, nós podemos pegar nosso PowerPoint e exportá-lo em PDF. Porque o PDF, o que é que significa o PDF? O PDF significa Portable Document Format, que é um formato de arquivo que foi criado pela Adobe. Então ele é muito fácil de ser visualizado. Qualquer navegador de rede, um Microsoft Edge, Internet Explorer, Google, Opera, Mozilla Firefox, todos eles podem abrir o PDF. E até o Adobe Reader também abre o PDF. Então é um formato bastante universal que muita gente utiliza nos dias de hoje para colocar folhas impressas. Também o PDF tem várias funções. Então o que eu aconselho sobre essa aula é que você tenha um convívio diário com o seu sistema operacional do Windows, principalmente. Pois nas questões de prova caem muitas questões que, a princípio, para quem utiliza o computador são fáceis, mas para quem não tem noção e não utiliza muito,
não sabe o que são esses recursos básicos, pode ficar um pouco complicado. Mas o importante é que você tenha um convívio diário assim com o seu computador, saiba mexer nesse software e com base nisso ter noção. Então, agora que você terminou isso, é bom que você tenha um contato com as questões. Então, clica aí no link aqui que está embaixo, dizendo que está mostrando quais são é um link que vai para o nosso outro vídeo, que são um vídeo de questões e que eu vou resolver questões com você e vou comentar acima. Então é muito importante que você vá lá e pratique também tudo isso que você viu aqui. Vamos passar aqui. Então não se esqueça também, cara, de acessar o nosso site, professor, www.professormacau.com.br. Lá você vai encontrar muitos outros materiais para ajudar você a passar no seu concurso, não só sobre informática, mas de várias coisas. Então vai lá, não esquece de visitar o site, não esquece de assistir também o vídeo resolvendo as questões para você testar se aprendeu mesmo os conhecimentos dessa aula. Então eu te espero lá no vídeo, vamos lá, até a próxima aula. Fui!